Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do meu Grêmio, que a coisa tá melhorando, o Grêmio tá encorpando. Ó, o Diego Costa, nosso novo centroavante, foi apresentado e chegou chegando. Vou te resumir aqui o que ele disse. Pavon, do Atlético Mineiro, confirmado. Lateral, anunciado. E um reforço inesperado. Ah, tudo isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já se inscreveu no canal? É importante que você se inscreva, eu posto conteúdos todos os dias aqui, não necessariamente sobre o teu time do coração, mas em algum momento eu vou falar sobre ele. Então, para isso você tem que estar inscrito. E do nosso Grêmio, você sabe, né? Volta e meia, tem vídeos aqui com notícias, informações, opiniões, bastidores. Estou sempre de olho no que está acontecendo com o nosso tricolor. Então vamos falar desse pacotão de reforços que foi anunciado e que está sendo concretizado. Eu fiz até um vídeo para o meu Instagram, pode me seguir lá, @ChicoGarcia, sobre o fato do Grêmio ter sentido falta de um time melhor, mais qualificado, em torno do Luizito Soares no ano passado, e que esse ano o Grêmio, na dificuldade de repor o Luizito, porque não tem como, gente. Era impossível repor o Luizito Soares, impossível. Não existe no mundo, vou falar sério, nem o Haaland, nem o Lewandowski, não existe no mundo um jogador que reúna as características do Luizito Soares na vinculação que ele construiu com a torcida do Grêmio. Me perdoem a rinite alérgica, tá? Porque a gente está falando de um cara que entregou desportivamente, que tinha uma proximidade com a cultura charrua, um uruguaio, que é um dos maiores atacantes do século, talvez da história do futebol, que se envolveu com a cidade, com os seus filhos, foi cidadão emérito, teve o filho dele treinando na escolinha do Grêmio, foi no Planeta Atlântida, cara. Então, assim, a cultura, a língua, o envolvimento que ele teve com o clube, com a cidade, com a torcida, não teria jogador no mundo para você substituir da mesma maneira. Podia ter um cara que fizesse mais gols? Podia. Podia ter um cara que se identificasse mais com a torcida, com a cultura, com o chimarrão, mas não fizesse tantos gols? Podia. Agora, somar tudo isso era muito difícil. Então o que o Grêmio fez? E na minha opinião, acertadamente. Resolveu contratar vários bons jogadores. Porque se o problema foi não ter um time melhor, porque realmente o Grêmio no ano passado montou um time do zero e investiu, contratou alguns bons jogadores, outros que ainda não performaram, né? O caso do Carbajo e do Cristaldo. Mas assim, você identificava algumas situações, né? O Vila Sante que já estava, que faz parte de uma espinha dorsal, o próprio PP, que eu acho que é muito técnico, colabora muito ali no meio campo. E aí você tem alguns periféricos, né? Natan, Galdino, JP Galvão, jogadores que, obviamente, a torcida já tem uma certa cobrança maior. O Reinaldo e tal. Mas aí vem esse ano e aí você tem Soteldo, aí você tem Diego Costa, aí você tem Pavon, aí você tem Duqueiroz, que é um jogador muito, muito versátil. Acho que ele vai ajudar demais. Então, assim, acho que o Grêmio está montando um time agora com melhores opções para o Renato. E o Diego Costa, ele vem com essa marca, né, de ser o substituto do Luizito Soares, pelo menos na função, porque o Grêmio ficou sem o centroavante, né? Tem o André Henrique, que até nem está jogando de 9, né? Quem está jogando é o JP Galvão e não está jogando bem. E o Diego Costa é um cara que ele tem caixa, ele tem estofo para assumir essa responsabilidade. Então, nesse aspecto, eu acho que o Grêmio foi muito bem. Você pode criticar, falar que o cara estava livre no mercado e o Grêmio demorou para contratar, estava tentando outros, e estava mesmo, né? Eu tenho informação que o Grêmio tentou realmente o Aboubakar e quase conseguiu o camaronês. E não seria a mesma coisa do que o Soares, vejam só, é um baita de um atacante. Mas enfim, aí você vai no Diego Costa. O Diego Costa, você pode falar qualquer coisa sobre ele, menos que ele não tem currículo, história e personalidade. Isso não dá para dizer. Ele não performou em Atlético e Botafogo. Ele até refutou isso na entrevista coletiva. Até porque ele foi campeão no Atlético, disse que no Botafogo conseguiu performar, botou o Tiquinho no banco, ou melhor, o Bruno Lage botou ele no banco, né? E não deu muito certo, porque, enfim, ali o Botafogo estava numa derrocada. Mas ele fez história no Chelsea, no Atlético de Madrid, e não vai vestir a camisa 9, vejam só. Uma estratégia boa, hein? Ele será o camisa 19. E aí ele até explicou, né, que
ele sempre usou, especialmente depois de uma lesão que ele teve no Atlético, e depois, quando ele voltou, as coisas aconteceram para ele, então ele usa 19. E aí, na sua entrevista, algumas coisas me chamaram a atenção. É claro que a comparação com o Suárez ela foi utilizada, e aí ele fala a seguinte frase: a minha meta é comigo, não é com o Suárez. Claro que ele valorizou o Suárez jogou com ele, o Suárez é um grande jogador, ele elogiou bastante o Suárez. Agora, o Suárez fez a história dele e ele vai fazer a dele. E aí ele até brinca, né? Se eu fizer mais gols que o Suárez, vão ter que me pagar mais, porque ele sabe que o Suárez ganhava mais, né? Ele vem com um salário de R$ 750 mil, em torno disso, com alguns gatilhos, algumas metas. E até não sei, né? Se não tem um número de gols aí que ele possa bater, mas enfim, pode ser que esteja nesse sentido. A grande expectativa do torcedor é saber se ele vai poder jogar no Grenal. O Grenal é no próximo dia 25, hoje é dia 15, então 10 dias, 15, 16, 10, 9 dias. Ele disse que estava parado, mas estava fazendo um trabalho em casa, não é a mesma coisa. Ele deixou em aberto e quase disse que dificilmente estará em campo, porque ele falou que quer jogar, que vai depender do Renato, porque ele vai respeitar se o Renato quiser colocar jogadores que estão 100%, e talvez ele não esteja. Mas se ele tiver condições e o Renato quiser contar com ele, ele joga, porque ele adora grandes jogos e desde quando houve a conversa, ele ficou pensando no Grenal, porque não tem como, né? Ele gosta desse tipo de jogo. Sobre as conversas, as negociações, ele disse que foi muito rápido, questão de uma semana, 2 semanas. Teve um contato lá atrás do Renato e tudo mais, né? Mas ele fala que falou muitas vezes com o Bruno até interrompe nesse momento para dizer, mas comigo você falou umas 7, 8 vezes, para dizer que ele liderou o processo, né? E que depois teve uma videochamada com o Renato só para arrematar. Falou sobre o Renato, sobre a brincadeira, sobre a resenha, sobre como o Renato tem esse cuidado não só com o atleta, mas com o ser humano. Enfim, e aí ele foi questionado, como ele tem personalidade, né? Ele foi questionado sobre a fama que ele adquiriu por algumas pessoas, por algumas histórias, de que não é um cara bom de grupo, não é um cara agregador. Aí tem aquele vídeo, aquele meme que vazou, que ele está debochando do preparador Cristiano Nunes numa preleção do Galo. E o repórter vai muito bem, me perdoe que eu não sei quem perguntou, quem fez a pergunta. Mas ele cita exatamente isso com detalhes, né? Para ele poder esclarecer. E aí ele fala assim, cara, isso foi de uma pessoa lá dentro do Atlético que não gosta de mim, que tentou me prejudicar. Em outras palavras, ele falou isso. Que o cara vazou isso no sentido pejorativo, negativo, mas que ele fala constantemente com o Cristiano Nunes. Ele falou assim, poxa, se tivesse ficado alguma coisa ruim, a gente não se falaria sempre. A gente já tinha sido campeão naquele momento, eu começo a rir, aí eu não lembro agora se ele falou que ele mandou para ele ou se o Diego mandou para o Cristiano esse meme e tudo mais, que eles deram risada, e que não tem nada disso, que pode perguntar por onde ele passou, que ele não teria jogado tanto tempo na Europa, em grandes clubes, se ele não fosse um cara agregador, que ele é um cara de grupo, que ele é um cara amigo dos amigos e tudo mais, que ele joga pelo grupo e que ele não sabe de onde surge isso, ou na verdade sabe, né, que ele disse que foi um cara dentro do Galo que tentou prejudicar ele. Quem seria essa pessoa, hein? Eu tenho um palpite, mas eu não vou ser leviano aqui, né? Mas provavelmente ele construiu uma inimizade por lá, né? E o cara, na versão dele, evidentemente. Diego Costa, cara, assim, eu já tinha gostado do anúncio, né? Eu fiquei desconfiado no início, depois fui buscar algumas informações de bastidores, e aí o Bruno até fala isso na entrevista, ele interrompe para dizer assim, gente, só para dizer para vocês que a gente também ouviu dele tudo que a gente queria ouvir. Que ele queria jogar no Grêmio, que ele estava motivado, que ele queria o desafio, que ele estava pronto, que ele estava disposto, que ele estava honrado de vestir a camisa do Grêmio, que ele queria jogar Libertadores pelo Grêmio. Então, tudo que, assim, a gente queria que o Diego jogasse, mas tudo que a gente queria ouvir do Diego, a gente ouviu. Tudo que a gente queria ouvir de um reforço, de um atacante, a gente ouviu. Isso é importante. E ele me passou isso na entrevista. Um cara que está, assim, feliz com o desafio, motivado, e acho até que numa disputa individual dele com o Suárez, assim, para tentar deixar o nome dele na história do clube. E para deixar o nome dele na história do clube, ele tem que fazer mais do que 29 gols ou ser campeão de um grande título. E aí, em vários momentos, ele disse, a gente vai conseguir coisas grandes esse ano, esse é o nosso objetivo, eu quero fazer gols, todo mundo quer fazer gols, mas eu quero ser campeão. Eu gosto de jogadores com mentalidade vencedora. O Grêmio anunciou também
o lateral esquerdo, Mike. O Grêmio está com uma dificuldade na lateral esquerda, né? Porque o Cuiabano, que o Renato utiliza muitas vezes numa segunda linha também, mas que está com uma constância de lesões, e o Reinaldo é um cara que deixou a desejar no ano passado em alguns momentos. Então eu imaginei que o Grêmio fosse contratar um cara com um pouco mais de nível de titularidade, que seria o Felipe Jonathan do Santos, por exemplo. O Mike é um jovem, tem 24 anos, nem tão jovem assim. Ele começou no América de Natal, passou por Bahia, Retrô de Pernambuco, Joinville e estava no Guarani agora nesse Campeonato Paulista e está chegando no Grêmio. É um jogador para grupo, ele vai ser o reserva do Reinaldo. Pode ser que ele dispute posição, pode ser que ele nos assombre tecnicamente, mas não chama a atenção. É um reforço realmente para grupo, para você ter uma opção ali na lateral esquerda, caso o Reinaldo não possa jogar. E o Reinaldo é um dos únicos, junto do Vila Sante, que tem jogado todos os jogos praticamente, né? Agora não jogou recentemente no Gauchão, quando o Renato preservou, porque ele estava nos primeiros jogos, ele jogou todos, porque não tinha opção. Não tinha opção. Então o Grêmio precisava realmente desse jogador. Acho que veio para grupo mesmo, assim, não chama atenção. Tomara que ele performe, né? A gente vai torcer por isso. E o reforço inesperado foi o Gustavo Nunes, né? Ele tem 18 anos, a gente estava esperando o desabrochar de Natan Fernandes, que termina muito bem a temporada do ano passado. Começou oscilando, o Gauchão também tem esse problema, né? Enfim, muito calor, as equipes do interior bem mais preparadas fisicamente, então ele acaba sofrendo num primeiro momento, até lesionou inclusive, né? Tá para voltar o Natan Fernandes. E de repente a gente viu nesse jogo contra o Ipiranga em Erechim, o Gustavo Nunes estrear entre os profissionais. Na verdade, ele entrou contra o São Luís, dá o passe para o gol do Galdino, entrou muito bem, e agora ele jogou contra o Ipiranga, e aí a gente vê que o Grêmio está revelando mais um grande talento. Um ponta de velocidade, de habilidade, de qualidade técnica, que fez uma ótima copinha, que até gerou um imbróglio, né, da renovação com o empresário e tudo mais. O Grêmio conseguiu a renovação com ele, manteve ele no grupo, e diante dos últimos aí que o Grêmio testou, Zinho, Rubens, vários que não vingaram, o Gustavo Nunes me parece um jogador que vai corresponder. Olha, o Gustavo Nunes é um reforço que o Grêmio tem para o ataque, especialmente nesse período em que o Soteldo não se recuperou de lesão ainda. É claro que tem que ter toda a paciência, ele tem só 18 anos, mas eu acho que a gente está vendo surgir uma joia no Grêmio, pelos lados do campo, que é onde o Grêmio tem revelado muitos jogadores. Quem sabe? O que vocês acharam das notícias do Grêmio? Estão empolgados? Estão felizes? Vem mais por aí, hein? O Pavon. O Antônio Brum, na entrevista coletiva, depois da apresentação do Diego Costa, foi perguntado sobre o Mike, e aí ele falou, gente, já que vocês descobriram, o próprio Rodrigo Caetano confirmou isso em Minas Gerais, de que o Pavon estava sendo negociado, ele não estava sendo utilizado pelo Felipão, o Grêmio está adquirindo, em definitivo, Christian Pavon. Eu achei uma contratação maravilhosa. O Pavon eu vi jogar no Boca Juniors, lá em 2018, na Bombonera, contra o Palmeiras, numa semifinal de Libertadores, e ele acabou com o jogo. Na primeira fase ele já tinha ido bem, e no segundo semestre ele vai muito bem também. Um cara assim que surgiu muito bem, depois teve alguns problemas e tal, e no Atlético Mineiro ele tem alguns números bem interessantes. É que no último ano ele acabou não jogando tanto. E se ele não faz parte dos planos do Felipão, bom, eu acho que o Grêmio está fazendo uma ótima janela, porque aí você tem Soteldo, Pavon e Diego Costa. O nosso ataque muda completamente de patamar. Eu diria que não fosse pelo Luizito Soares, né, se fosse qualquer outro atacante, eu diria que o ataque é melhor. Mas eu fico no muro, porque né, tem um extraterrestre no ataque do ano passado, embora ele jogasse sozinho. E sozinho é maneira de falar, mas realmente ele não tinha uma parceria como, por exemplo, esse ano o Diego Costa vai ter. Então eu estou bem empolgado com esse ataque aí. E você? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!